tarde, boa noite. Eu não consigo ver ninguém, mas eu vou tentar apresentar mesmo assim, né? Mesmo sem poder ver o rosto de ninguém. Bom, o meu trabalho, então, ele tem como título Proficiência, Interação e Ensino por Tarefas, considerações acerca da disciplina de introdução do SAPBRAS em uma universidade japonesa. Meu nome é Tamis e eu sou leitora na Sophia University, em Tóquio, no Japão. E, bom, eu tenho como objetivos, então, apresentar a disciplina de introdução ao SAPBRAS, que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, do Brasil, né? Levantar considerações sobre as duas ofertas já realizadas da disciplina, refletir sobre os impactos dos conceitos de proficiência, interação e ensino por tarefas em outras aulas a partir da disciplina do SAPBRAS e contribuir com as reflexões sobre o SAPBRAS em contexto de línguas e culturas distantes. Então, o SAPBRAS, para quem não está familiarizado ainda com esse nome, né, é o único certificado de proficiência do português em sua vertente brasileira, reconhecida pelo INEP, pelo MEC, reconhecido nas universidades e em algumas empresas também, e essa criação foi em 1998, a responsabilidade hoje em dia do INEP. Ele possui 48 postos do Brasil, 78 no exterior até 2020, talvez tenham bem mais agora. É o único instrumento de avaliação de proficiência, né, reconhecido no governo, e é um instrumento de fortalecimento de política linguística brasileira, que gera muito efeito retroativo na construção de currículos e de cursos de português como língua adicional estrangeira no Brasil e no mundo. Então, para contextualizar um pouco a universidade de onde eu venho, né, então a Sophia University é uma universidade que fica no coração de Tóquio, porque é bem localizada perto, assim, da... Tóquio é um estado, é uma cidade-estado, então tem uma capital que se chama Shinjuku, e a universidade fica a uma estação dessa estação central. Então, temos a Faculdade de Teologia, de Ciências Humanas, de Economia, de Estudos Globais, de Humanidades, de Direito e de Estudos Estrangeiros, que são as línguas estrangeiras. Então, são 6 departamentos. O português é um departamento bem grande, que entra anualmente 60 alunos, e todos esses alunos vão estudar, então, português, língua, cultura e estudos, né? Estudos específicos de área, pode ser economia, pode ser antropologia. Eles têm disciplinas que englobam vários aspectos do português e do Brasil, principalmente porque todos os professores que são do quadro efetivo são brasileiros. Então, nós não temos lá professores do quadro que sejam portugueses ou de outros países que falam português. Então, acaba sendo bem brasileiro o departamento. Bom, as disciplinas, então. Quando a universidade recebeu o leitorado, né, eles analisaram o meu currículo e viram quais eram as minhas frentes de atuação e fizeram uma reforma. Então, eles, nessa reforma, incluíram 4 disciplinas que tinham a ver com as minhas áreas assim, de mais dominância, porque eles queriam que eu aproveitasse, né, os meus conhecimentos já prévios para contribuir com o corpo docente, porque o corpo docente, eles têm formações, assim, diversas, e não tem ninguém que seja do português como língua adicional, do português como língua estrangeira. Acontece que tem outras formações e tem, né, eu trabalho lá na universidade, então, conceitos que a gente estuda, PLA, PLE, quais são as diferenças, e proficiência, ensino por tarefa, SAPBRAS, não são conceitos, assim, 100% compartilhados por todo mundo. Então, as disciplinas de leitura e produção textual, A e B, foram disciplinas que abriram, assim, especificamente para mim. Além disso, o preparatório SAPBRAS, que foi criada justamente porque eu já tenho experiência. O Panorama do Brasil é uma disciplina que fala sobre o passado, mas focando mais na atualidade. Então, assuntos que, por exemplo, natureza do Brasil hoje em dia, eu incluí já ideias para adiar o fim do mundo, trechos, para a gente discutir isso. E esse ano eu vou incluir também fake news, né? Então, é um programa que fala sobre diversos assuntos para realmente tentar fazer, assim, um panorama, né? E as disciplinas de avançado, elas têm conteúdos temáticos que eu posso ir mudando também a cada semestre, mas me foi pedido, né, que eu trabalhasse principalmente também sobre cultura afro-brasileira,
por causa que eu já tenho também algumas experiências falando sobre isso e de conhecimento de algumas referências. Então, foram contribuições que eles acharam relevantes. E por isso eu tenho, então, a disciplina de cultura afro-brasileira, que eu só trabalho com intelectuais negros. As minhas referências são todas de intelectuais negros e negras, né? E também tem a disciplina de fins específicos, trabalho, e a de cultura popular brasileira, que é um geralzão. E todos os meus alunos são de terceiro e quarto ano. Eu não tenho alunos do primeiro ano, porque eles estão trabalhando principalmente em gramática, alfabetização, então, geralmente quando eles já têm maior nível de proficiência. Então, a disciplina de CELP-BRAS, que é o foco desse trabalho, ela foi pensada para ser um preparatório. E quando ela foi pensada para ser um preparatório, eu pensei que eu ia, então, né, preparar eles para já começar a praticar as tarefas e sair fazendo. Eu ia avaliar eles como se fosse CELP-BRAS, e isso não aconteceu. Então, eu vou apresentar essa comparação. Essa disciplina, então, ela foi incluída, né, com a minha chegada na universidade, que foi em abril de 2021. O público-alvo são esses alunos do departamento de português, né, do terceiro e quarto ano, e nessas duas ofertas eu tive um total de 18 alunos, o que é pouco porque eu tenho disciplinas que têm 53 alunos nessa média. Então, ter 18 alunos numa disciplina é pouco. E, bom, essa disciplina, ela tem uma carga horária de 1h e 40 minutos semanalmente, e tinha como objetivo, então, né, assim, apresentar o CELP-BRAS e fazer essa introdução. E eu adicionei: aprimorar a comunicação em língua portuguesa e desenvolver a prática da produção escrita e da produção oral. Minhas perspectivas teóricas, elas dialogam com o constituto teórico do exame. Então, o português como língua adicional é um termo que eu utilizo por questões ideológicas de estrangeiro ser considerado distante, mas também entendendo que isso está muito localizado no Brasil, de acordo com a nossa perspectiva teórica trabalhada lá e com os nossos estudos trabalhados localmente, porque quando a gente sai do Brasil, isso acaba, né, mudando um pouco. Mas eu ainda, né, tenho as minhas raízes, então eu falo português como língua adicional. E concepção dialógica da linguagem, então, Bakhtin, gêneros e discursos da linguagem, né? Então, eu acredito que a língua ela acontece em enunciados concretos e orais, e de acordo com a interlocução, com o contexto de ensino, a linguagem ela vai mudar, e ser proficiente é saber utilizar a língua em diversas situações comunicativas, né? Sociocomunicativas. E também tem os documentos básicos sobre o CELP-BRAS, e os estudos sobre o CELP-BRAS, principalmente de acordo com a Schoffen, a Juliana Roquelli Schoffen, que é uma das coordenadoras do CELP-BRAS, e ela tem um manual que ajuda muito para quem está trabalhando sobre isso, que é a minha referência ali. Então, o plano de ensino, o cronograma de 2021/1, que foi pensado para ser uma, né, preparação para o CELP-BRAS, foi feito dessa forma. Teve a primeira semana de boas-vindas, depois conhece o CELP-BRAS, daí falando um pouco sobre a história, estrutura do exame, avaliação, depois parte escrita, 4 semanas de parte escrita, e essas semanas eu dividi de acordo com as esferas, as principais esferas do exame. Então, semana artístico-cultural, semana científico-educacional, semana comercial, semana comunitária, de acordo com o que é mais solicitado no exame. Essas são as esferas mais solicitadas. Então, eu pensei, como é um preparatório, eu já vou apresentar de cara isso, sem considerar que talvez não soubessem escrever um texto, um gênero discursivo, e não, talvez a fala assim espontânea também não aconteceria. Então, essa é a minha primeira, né, tentativa. Então, depois da parte oral, foi semana jornalística, semana pessoal, semana político-cidadão, semana profissional. Estava bem pelos eixos, né, que estão nesse documento que eu cito da Schoffen, porque o grupo dela de pesquisa fez uma análise sobre o que é mais recorrente no exame CELP-BRAS nos últimos 20 anos. E também depois habilidades integradas e simulado. Algumas considerações. A disciplina ocorreu em formato híbrido, então foi solicitada a maior leitura em casa para os alunos, como trechos do documento base.
sem considerar o nível de proficiência deles, porque eu estava pensando que era um preparatório. E quem já leu o documento base sabe que é complicado. E pode ser muito complicada a leitura para entender conceitos, porque é dito assim, os gêneros do discurso, a proficiência e as esferas. Então, são palavras que um aluno talvez não entenda, né? Mas, como estava ali chegando, né, a disciplina em formato híbrido, tinha que dar aula também, pedir leituras, foi pensado assim. A produção escrita, então, foi predominante. A escrita e reescrita de tarefas ocupou a maior parte do tempo e não teve tempo para trabalhar a parte oral, porque foi visto, né, então, que quando eu solicitava a escrita, eu precisava solicitar uma reescrita, porque o gênero do discurso não estava adequado, porque eu precisava voltar e explicar a interlocução, a situação, ler o enunciado. Então, isso ocupou bastante tempo do semestre. E os simulados não ocorreram como previsto devido ao formato das aulas naquele semestre, porque eu tinha uma semana que era presencial e depois mais um mês que era online. Então, eu tinha que ficar mudando toda hora. E o semestre ele foi basicamente, no total, 3 semanas presencialmente e o resto online. Então, houve muitas mudanças. Depois, o cronograma desse ano. Pensando em todos esses aprendizados e as modificações que foram ocorrendo em 2021, eu tentei mudar para ficar um pouco mais adequado. Então, nas primeiras semanas, eu busquei trabalhar com comunicação em português do Brasil, assim, 1 e 2, para tentar trabalhar textos mais simples, comunicações mais simples, para chegar na oralidade, porque como a oralidade não deu tempo, ficou em falta no outro semestre, eu tentei começar por aqui para ver se era o caminho mais fácil. Então, comecei com oralidade, já não tem mais os nomes das esferas, porque eu vi que trabalhando daquela forma era para alunos muito mais avançados, que já tinham tido uma base muito mais forte de conceitos de proficiência, tarefa, saber utilizar a língua em diversas situações. Aí, depois, avaliação da oralidade, escrita em português, alguns conceitos importantes, então, eu expliquei o que era um gênero discursivo, o que era um interlocutor, como é que a gente lia uma tarefa, porque antes tinha sido pressuposto. E depois, mais semanas de foco, assim, em escrita e avaliação da parte escrita. Esse foi o programa do semestre. Algumas considerações. Introdução à conversação em português. Nas 3 primeiras semanas foram realizadas, então, atividades para incitar essa conversa mais espontânea, focando muito, assim, em, por exemplo, desde conversa, qual é o teu hobby? O que tu gosta de assistir? O que você gosta de comer? Para destravar. Porque chegando em uma complexidade que é solicitada no CELP-Brás, não era possível de cara. Eu tinha que construir esse ambiente. Então, essa foi o caminho que eu encontrei no semestre. Depois, adaptação da apresentação do CELP-Brás. Solicitar a leitura de manuais para alunos que não tenham um nível de proficiência ainda muito alto é uma tortura, tanto para o professor quanto para os alunos. Então, eu apresentei de forma bem parcelada, um pouquinho em cada semana até o final do semestre. Então, já estava mudando essa característica de preparatório. E depois, né, inclusão de outros temas. Mesmo trabalhando com tarefas que estão presentes no exame, eu fui levando, assim, outros temas que fossem fáceis de conversar, porque estava sendo, assim, necessário, né, não solicitar de cara já temas que possam ser complexos e principalmente distantes da realidade dos alunos, porque eu estou falando do Japão e Brasil, realidades muito diferentes, lugares do mundo, né, muito diferentes. Então, o que é popularmente conhecido no Brasil pode não ser no Japão. E isso foi também visto durante a realização dessa disciplina. E o que esses conceitos, então, né, que a gente tem, assim, muito naturalizados por nós, de proficiência, interação e ensino por tarefas, nos dizem sobre o ensino de português no contexto em foco, é que o que eu estou pensando, né, sobre isso, que muitas vezes a gente tem além das distâncias geográficas, as distâncias culturais dos lugares, que nesses lugares já tem culturas de ensino que são o que são há muitos séculos.
Então, a gente está falando de uma cultura que é muito distante da brasileira, que tem um outro percurso, que tem uma tradição de ensino milenar. Chegar nessa cultura com conceitos de proficiência, não consigo enxergar, 5, tá? De proficiência e de chegar assim, falando, vamos falar sobre imigrações, por exemplo. Assunto super popular no Brasil. Esse assunto não é popular no Japão. Então, assim, como é que a gente vai chegar falando de migrações e os números e tudo mais, sendo que essa não é uma realidade num país que é quase todo homogêneo? E sem falar que não há políticas, esse não é um assunto que seja considerado de urgência social. Então, muitos dos assuntos que são considerados no CELPE-BRAS, por um contexto bem brasileiro, porque se a gente pegar o CELPE-BRAS, talvez alunos que estejam em culturas mais próximas entendam, mas vendo, essa é uma pesquisa que eu vou começar a fazer, mas vendo assim, o que é solicitado no CELPE-BRAS das tarefas, dos temas das tarefas, tudo precisa ser introduzido e contextualizado para o contexto japonês, porque não são assuntos amplamente difundidos. Tem outras necessidades lá, tem outras realidades. Então, é de ficar pensando, será que o CELPE-BRAS está contemplando países, culturas distantes geograficamente e também culturalmente falando, porque nessa experiência de quase 2 anos no Japão, eu estou vendo que não é o suficiente. A gente, para poder preparar um aluno para o CELPE-BRAS, a gente vai ter que preparar ele antes, muito assim, preparado, culturalmente falando. Só que uma disciplina ou 2 disciplinas anualmente de cultura brasileira, que vão focar conteúdos bem, mostrar assim, o que está sendo discutido, o que está sendo visto, ainda não é o suficiente. Então, será que o CELPE-BRAS não poderia ter uma equipe que vem de diversos lugares do mundo para também contemplar? Porque o que é feito no INEP, né, a equipe está localmente ali no Brasil. E os temas estão, sim, muito adequados para o Brasil. Trabalhei com o CELPE-BRAS no Brasil e os alunos que estão em imersão conseguem, entendem, porque eles estão vivendo ali. Mas quem nunca foi para o Brasil ou quem depende de uma ou 2 disciplinas anualmente, não, porque também tem a questão de interação. A cultura de interação em outro país que não seja latino-americano já começa a mudar. Então, a fala espontânea já não é tão espontânea. Uma entrevista pode ser mais robótica. Robótica que eu digo assim, sim, não. Sei falar português, estudo português há 4 anos, sem falar mais coisas. Então, isso não quer dizer também que o aluno tenha menos proficiência, mas talvez a cultura de ensino dele não tenha essa coisa da gente sair falando, porque quem é de culturas mais próximas faz uma pergunta e a pessoa sai falando, dá até mais informações do que foi solicitado. Mas em outras culturas, o que você pergunta vai ser respondido e talvez não tenha aquele engajamento. Então, assim, a avaliação de proficiência também vai variar de acordo com a cultura. E daí os alunos japoneses vão começar a receber notas menores, porque a forma como a interação ocorre é diferente. Então, também são coisas que devem ser pensadas, né? E ensino por tarefas, porque a nossa cultura já está, né, centralizada no texto, na linguagem em uso, mas em muitas não, ainda é estruturalmente assim, vamos ver a gramática, usar textos que já foram prontos, ou usar o texto como o que a gente vai dizer de pretexto, né? Usar o texto só para trabalhar a gramática. Mas isso é cultura de ensino. Então, trabalhando o CELPE-BRAS, a gente pode perceber, o que eu pude perceber, é que outras coisas são necessárias antes de chegar no CELPE-BRAS. E, claro, é possível trabalhar por 4 anos e preparar os alunos para o CELPE-BRAS. Só que é um trabalho também que deveria começar desde o início, não nos últimos anos da faculdade, né? Então, são algumas considerações que eu estou tendo, que eu estou percebendo, e é isso que eu gostaria de apresentar. Então, o CELPE-BRAS é um instrumento de avaliação que no Brasil influencia em larga escala o ensino de português como língua adicional, influenciando diretamente nos materiais didáticos, nas metodologias de ensino, na visão de avaliação e nas pesquisas de ensino e aprendizagem do português para estrangeiros. Além das fronteiras do Brasil, a depender das realidades geográficas e socioculturais, o exame pode ser ainda desconhecido para muitos países.
o contexto local, a presença da língua portuguesa em sua vertente brasileira, a formação docente e a perspectiva de uso do português brasileiro no futuro dos examinandos pode influenciar o quanto os pressupostos teóricos e o exame em si é inserido nas práticas pedagógicas do ensino de português. Por isso, percebe-se uma grande necessidade de maior difusão do exame no país em contexto desse trabalho, ao mesmo passo que são introduzidas revistas e são adaptadas às práticas pedagógicas filiadas aos pressupostos teóricos do SAPBRAS na cultura de aprendizagem por meio das disciplinas de língua e cultura pertencentes à professora leitora. Então, o que acontece? Os pressupostos do SAPBRAS, eles acabam reverberando nas outras disciplinas, porque e se em uma disciplina eu estou ensinando o que é tarefa, como ler tarefa, e nas outras eles veem que eu trabalho nessa perspectiva, eles começam a entender, um texto, então, tem que começar a ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, eu tenho que apresentar, então, argumentos, eu tenho que, desde coisas assim, eu tenho que escrever mais de uma frase no parágrafo. Se eu vou escrever um comentário, eu não posso escrever uma frase e esse é o meu comentário. Cadê o início, meio, fim? Qual é a relação de interlocução? Está adequado ao tema? Então, essas questões de tarefa acabam refletindo em tudo. Então, eu passei um semestre introduzindo como ler uma tarefa por meio de todas as minhas disciplinas, para depois, no segundo semestre, começar a entender, é assim que funciona, então tem que ver para quem que eu estou escrevendo esse texto, tem essa situação, eu tenho que imaginar, e esse processo imaginativo, que é bem abstrato, ele não é, assim, dado para todos, né? Então, assim, a professora está pedindo essa tarefa, por que eu tenho que imaginar que é para um diretor de algum lugar? Como é que eu... Então, assim, pode bugar o cérebro, né, de alguém que não está acostumado. Então, toda essa contextualização, esses conceitos básicos que a gente tem, isso não está dado. E quanto mais distante do Brasil, mais distante esses conceitos que nos são dados como, assim, precisa ser mais trabalhado, né? Então, eu fui percebendo isso. São culturas de ensino, né? Culturas de ensino muito distantes que acabam refletindo em toda a aprendizagem e proficiência também desses alunos. Então, deixo aqui o meu e-mail e meu Instagram do Leitorado Sofia. E é isso. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Adriana, leitora na Bolívia. Já me apresentei no início, né? Já falei um pouco. Então, já vou dar início à apresentação. Estão vendo a tela? Sim? Ótimo. Só não está em tela cheia. Obrigada. Agora sim, obrigada. Bom, então o título da minha apresentação é Representações sobre Ensino e Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira na Bolívia. Bom, meu plano de apresentação, então, eu vou contar como começou a implementação do curso de Português como Língua Estrangeira na Universidade Maior de São Andrés, onde eu estou atuando como leitora. Vou pontuar a pesquisa que eu estou fazendo atualmente lá, mostrar um pouco da análise dos dados e vou terminar com as atividades de extensão que desenvolvemos lá. Bom, então na universidade nós não tínhamos português, né, o que foi ótimo. Agora temos um curso de português na universidade. Realmente há uma carência no país de cursos de português na universidade. Nós temos o Centro Cultural Brasil-Bolívia, lá em La Paz, que já fazia esse trabalho de ensinar o português, mas realmente na universidade foi o primeiro, então esperamos aí que tenha continuidade. Então, atuação lá, nós temos um curso na carreira de Linguística de Idiomas. As aulas acontecem todos os dias, 1h30 por dia, e temos um curso também no Centro de Idiomas da própria universidade.
Então, atuo bem assim no português como língua estrangeira mesmo. Bom, e teve bastante adesão, né, dos alunos, bastante interesse quando iniciamos o curso. E aí me pediram para fazer um plano de ensino, né, uma proposta curricular, porque estávamos iniciando. Então, essa foi a proposta que eu segui, né, baseado nas proposições curriculares já do Itamaraty, de países como língua espanhola, né? Então, a base do curso, do currículo é essa, mas... E aí o que motivou a pesquisa, quando o curso começou, nós tivemos alguns choques, né, algumas diferenças mesmo de concepção de ensino e aprendizagem, né, ou culturas de aprendizagens, como a Tamis falou, então dialoga um pouco a minha pesquisa com o que ela apresentou. Então, a partir de algumas frases, de algumas reuniões que eu tive, principalmente nas primeiras semanas do curso, eu falei, eu acho que eu preciso mudar alguma coisa, repensar o curso, repensar como vai ser. Então, eu decidi assim, investigar o que seria essas concepções, né, eu chamo de representações de ensino e aprendizagem, que as pessoas envolvidas estão apresentam, né? Alunos, os coordenadores, ok? E a intenção é melhorar e construir, né, esse currículo de português como língua estrangeira na universidade, pensar em materiais didáticos também. Bom, então, a metodologia é qualitativa, interpretativista, então os participantes são os estudantes, né? Eu precisava escutar o que os estudantes entendiam, né? Esse processo de ensino-aprendizagem, como eles veem, e os coordenadores. Né? Então, eu tenho diários, os questionários dos estudantes, que foi no formulário sem identificação, e algumas conversas com os coordenadores. Bom, então, eu uso esse termo representações, não vou ler a teoria, vou passar já para análise, né? Então, como eu fiz? Então, algumas representações do que eu acreditava ensinar língua estavam um pouco divergentes, né, do que as coordenadoras me diziam, né? E eu precisava escutar também o que os alunos entendiam, né? Então, eu coloquei divergência e tal, mas não sei se é uma boa palavra, mas enfim, então algumas frases que eu escutei, né, os alunos não são autônomos, essas coisas. E aí, para mim, quando os alunos falam assim, mas atividades assim, eu gosto, eu entendo que eles tinham autonomia para desenvolver as atividades, né? Então, eu vi que aí que talvez não... os estudantes falavam uma coisa e a coordenação outra. Então, estava tentando entender para melhorar esse processo, né? Os estudantes, como eu disse, respondiam os questionários de forma anônima, né? Não tem nome. Bom, aí eu coloco aqui uma reflexão de autonomia, né? Da importância da autonomia. Eu vou ler a última do Paulo Freire. O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o educando assuma eticamente, responsavelmente, sua decisão fundante de sua autonomia. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vem se constituindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas, né? Então, a autonomia, né, se a gente escuta isso, né, autonomia não são autônomos, né? Você precisa ir mais devagar. Então, a autonomia é um processo lento mesmo, né? Que tem que ser conquistado aos poucos e incentivado. Bom, isso eu acredito também. Uso das canções em sala de aula.
E eu escutei isso, né? Trabalhar com canções leva muito tempo. E isso foi um pouco difícil para mim, porque eu pesquiso isso, né? O ensino de canções no ensino de português como língua estrangeira, mas a resposta dos alunos foi positiva, né? Então isso foi bom. Eu gosto muito das canções, o que eu mais gostei foi da música, o modo de trabalhar com canções, né? Eu tenho mais falas dos estudantes porque são mais estudantes, né? Bom, aí eu coloquei aqui as contribuições, né, do ensino de música nas aulas, né, ajuda, né, a contribuir para as reflexões sobre identidade e alteridade, discussões sobre estereótipos e preconceitos, questões históricas e sociais, e tem a motivação para aprender o português como língua estrangeira. Então, essas foram as conclusões que eu cheguei, né, na minha pesquisa. Então, eu fazia, né, um trabalho, eu fazia um trabalho elaborava um material com canções, né? Outras representações que nós tivemos foi questão da participação, né? Questão de falar, né, na sala de aula. Então, bom, esse aí, os alunos, nós tivemos bastante divergência, tanto dos alunos quanto da coordenação. Alguns alunos falavam, né, por exemplo, essa queria teoria no começo e conversar depois, coisas mais importantes no princípio e depois a discussão, né, e outros já gostavam, né, as aulas têm um ambiente que permite participar livremente. Então, isso tanto dos coordenadores quanto dos estudantes ficaram aí conflituosos, né? Bom, e aí coloquei a questão do ensino, a representação do ensino e aprendizagem como estrutura, isso foi recorrente tanto na fala dos alunos quanto da coordenação, né? Eu gostaria de aprender verbos, eu gostaria de aprender pronomes, eu gostaria de essas coisas, conjugar verbos e tal, né? E aí outras falas dos coordenadores, você precisa ensinar o alfabeto. Então, assim, essa representação como estrutura estava bem presente, tanto nos alunos, nos estudantes, quanto nos professores. E isso dialoga com com essa outra representação também, né? E aí tem essa frase: você dá aulas de cultura brasileira e eles querem aprender a língua. Isso foi uma frase também difícil de escutar, né? Mas, bom, enfim. E aí os alunos respondem: eu gostaria de conhecer mais a cultura brasileira, né? E aí eles falam: eu até agora eu aprendi gramática. E eles comentam, alguns comentam: eu aprendi gramática, eu aprendi vocabulário, eu aprendi isso. Né? Então, alguns falam que aprenderam, outros falam que gostariam de conhecer mais a cultura. Então, é bastante interessante essas divergências também dos próprios alunos. Aí eu coloquei aqui também essa ideia, né, de representação de estrutura, que vem da abordagem de gramática e tradução, que nós seguimos presente aí nas nossas representações de culturas, de ensinar e aprender. A questão do livro didático, né? Então, nós temos aí a presença do livro didático, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor. Então, nas primeiras aulas, né, não tinha adotado um livro, mas, né, ou você precisa adotar um livro, os alunos gostam de usar livro, queriam um livro. Então, essa foi um pedido dos alunos e da coordenação, e aí adotamos um livro, né? Então, bom, o livro, na verdade, e aí eu coloco algumas reflexões aqui sobre o livro didático, né? Eu senti muito, por meio dessas falas, eu senti muito essa fala do livro didático como
um saber institucionalizado, né, como absoluto incontestável. Eu senti muito nessa, né, essas falas me reverberaram muito isso, mas ao mesmo tempo acho que me ajudou bastante, né? Depois eu acho que os alunos podem ter uma visão organizada da disciplina e me auxiliou bastante, e eu posso também dar outros materiais complementares, né? Bom, a representação de ensino e aprendizagem como a ideia de ter um professor nativo, né? Aquele professor nativo que sabe, né? Que é eu coloco aqui, né? Que é o modelo de competência a ser seguido, né? O mito do professor nativo também foi uma representação que estava presente, né? Sempre, né? Temos uma professora nativa, que legal, né? E os alunos também, né? E aprender com uma professora brasileira, porque os estudantes escutam um acento real, né? Eu quero falar como você, então, bastante essa ideia do mito, né? Do falante nativo. Bom, aí aqui eu acho que nós passamos, né, nesse processo. Eu acho que toda sala de aula que nós vamos nós lidamos com representações de ensinar e aprender convergentes, próximas e distantes, né? E o professor, eu acho que ele tem uma cara mais de louco, né, do que essa carinha aí. A gente tenta fazer esse equilíbrio, né, das representações dos estudantes, da coordenação e do próprio professor, do que a gente acredita que é ensinar e aprender, né? Então a gente tenta fazer esse equilíbrio, que não é muito fácil, né? Então, para estilos múltiplos de aprendizagem, né? A gente em toda sala vai ter, mesmo a minha sala, que eu não sabia que não era homogênea, né? Mas como todos os alunos hispano-falantes do mesmo lugar, né? Eu acho que eu nunca tinha trabalhado com uma sala assim tão não existe sala homogênea, mas tão homogênea, né? Bom, mas mesmo assim sabemos que tem os estilos múltiplos de ensino-aprendizagem e precisamos também pensar em estilos múltiplos de ensinar, né? Bom, então a ideia é pensar na construção do currículo de PLE para a universidade, pensar nas minhas próprias aulas, né, e preparar material didático. E com isso, com esses dados que eu levantei, pensar nos projetos de extensão também. Como não tem uma conclusão final, né, eu decidi nesses últimos minutinhos falar das atividades que eu desenvolvo lá. Estávamos aí o ano passado, no primeiro ano que eu entrei, online, tudo online, então fizemos aí algumas atividades, vocês têm umas fotinhas, né, todas online, convidamos professores, né, ou pessoas de diversas áreas para falar sobre diversos temas que era de interesse dos estudantes. E fizemos também o projeto Teletandem, que os alunos gostaram bastante. Bom, penso em retomá-lo. Eu não vou ter tempo muito de explicar o que foi, mas eu vou falar esse ano, então, nós temos 3 clubes, né? Nós vamos com o clube de leitura, com o clube de conversação e o clube de escrita, ok? Então, nós começamos aí com o clube de leitura. A ideia é bem simples, os alunos escolhem o livro, né? E cada um lê na sua casa, no seu momento, e nós marcamos um momento de debate, né? Veio uma professora convidada. Aqui foi uma das coisas, né, que nós fizemos. Aqui nós tivemos uma professora convidada. Aqui nós tivemos um encontro do Clube de Leituras da USP, que foi conversar com a gente, porque eles estavam lendo o mesmo livro. Aqui nós tivemos uma autora brasileira que foi ler para a gente. Nós lemos a poesia dela e ela foi ler para a gente também. Eu não vou passar tudo. E aqui nós temos os alunos também lendo para ela. A gente fez um trabalho de tradução e
E bom, e a gente fez essa troca virtual. Aí nós voltamos às atividades presenciais, né? E aqui, bom, nós tivemos algumas atividades. A gente está voltando bem aos poucos ainda lá, as atividades presenciais. Essa em parceria com o Centro Cultural Brasil-Bolívia. Tivemos aí os alunos, depois de 1 ano e meio, né, falaram, a gente queremos encontrar, aí fizeram, né, fizemos churrasco, bolo, brigadeiro. Depois, nós tivemos, com a outra turma, fizemos uma festa junina. Eu vou só um gostinho aqui para vocês. Esses são os... nós fizemos o teatro, né, caipira, depois ensaiamos quadrilha também. Aqui são eles dançando quadrilha. Eu tô... Foi bem bacana. Os projetos futuros, que não é tão futuros, já estão agendados para acontecer, né? Os próximos meses. Ok, nós vamos fazer, como eu disse, fazer o clube de conversação e de escrita, e esses 3 projetos em parceria com Centro Cultural Brasil-Bolívia, e também estamos tentando reunir os professores de português como língua estrangeira na Bolívia, porque ainda não sabemos quem são. Então, essas são as atividades, e meu tempo acabou. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí que é a saudação aqui do Conecta Leitores para quem está em casa. Eu sou o Júlio, da Universidade de Hamburgo, sou ex-leitor do MRE. Essa é a minha segunda participação aqui no Conecta Leitores. Na verdade, participei do primeiro, né, em 2021. E agora tenho uma grande satisfação de participar do segundo. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E a minha fala, ela começa onde o meu vídeo terminou, né? Eu fiz um vídeo no último congresso, que foi virtual, né? A gente apresentou as comunicações aí por vídeo, etc. Gente, eu tinha que marcar o tempo aqui, ó. Eu, inclusive, coloquei esse vídeo aqui no site que eu apresentei no ano passado, e a minha comunicação ela começa aqui no momento 9h37, né? O que eu vou apresentar hoje é justamente o que eu falei que ia fazer no final dessa comunicação, que é um tandem virtual, né, que foi uma cooperação com a professora, a leitora do DAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, a curadoria dessa mesa, ela está realmente muito harmônica, que tem vários conceitos, né, como cultura de ensino e teletandem, que vão aparecer aqui também na minha apresentação. Bom, então, aqui está o vídeo, aqui logo abaixo tem a apresentação. Está compartilhando aqui essa tela também. Bom, não vou colocar. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui. Bem, o nome da minha apresentação, eu mandei um segundo resumo, e esse nome é diferente do primeiro resumo que eu mandei. Esse eu coloquei aqui, né? Aulas presenciais do retorno, 2 atividades realizadas no semestre de transição. Eu vou contextualizar aqui a situação, o que eu chamo de semestre de transição no caso. Vou apresentar aqui 2 estudos de caso, que no caso são o Teletandem e uma disciplina de produção de conteúdo digital que eu ofereci na Universidade de Hamburgo, e vou tecer aqui algumas conclusões. Então, para contextualizar, bom, a questão que se coloca antes de tudo é como foi o retorno às aulas presenciais no contexto da Universidade de Hamburgo. Eu acho que também alguns colegas de outras universidades devem ter passado por esse processo aí de como que foi essa transição do digital para o presencial.
E aqui tem algumas considerações que eu teci aqui, né? Algumas coisas que parecem até um pouco triviais, mas acabam nem sendo tanto, né? Os nossos semestres de transição, eles foram de outubro, foram 2 semestres de outubro de 2021 a julho de 2022, onde as aulas elas foram híbridas, né? Alguns colegas ainda faziam aulas predominantemente online, a gente ali fazia uma mistura com aula digital, aula remota, aula presencial. Em todo caso, foram esses 2 semestres. A gente percebeu uma queda no número de alunos, né, nesse ínterim, né? A assiduidade dos alunos também foi bastante irregular. Os alunos tinham que usar máscara em sala de aula, o que, principalmente nos cursos de conversação, ficava um pouco difícil. Os alunos falavam, a gente não entendia o que eles estavam falando, pedia para repetir, sem entender, ficava por isso mesmo, às vezes. A questão da adoção dos formatos híbridos, a redução do uso do papel. O Fábio, por exemplo, ele parou de tirar cópia, né? O Fábio não tirou uma cópia durante todo o semestre, então muita coisa ficou simplesmente ali no ambiente, né, na plataforma da universidade. Os computadores eles ficaram mais presentes na sala de aula, né? Então a gente percebe que praticamente todos os alunos eles estão lá com o iPad ou com o computador, e eles acabam recorrendo até muito mais a recursos, né, a ferramentas online. E, naturalmente, a difusão de ferramentas de conferência remota, né, como o Zoom, né, e Microsoft Teams e outros. Né? E a questão que se coloca é justamente como que o know-how que nós adquirimos, né, nos 4 semestres anteriores, né, de aulas remotas, ele pode impactar o contexto da sala de aula pós-Covid, aqui entre aspas, porque a pandemia ainda está presente. Né? Bom, tendo esse contexto em vista, né, em foco, a gente, como foi mencionado aqui na apresentação já da Adriana, né, o ensino e aprendizagem por tarefas, ele permite, né, com que os aprendentes eles trabalhem de uma maneira mais autônoma e autodeterminada, né? Ambientes de cooperação, eles podem cooperar entre si, né? Na verdade, essa abordagem, né, através dessa abordagem, né, os aprendentes eles têm essa oportunidade de cooperar mais, tem a motivação intrínseca, né, e ainda tem a questão da competência transversal, né, que foi aqui mencionada no primeiro dia, que é justamente a aprendizagem para além, né, da língua. Então, né, considerando estes 2 aspectos, vamos passar aqui, então, para os estudos de caso. Então, aqui eu vou apresentar esse projeto de Teletandem e essa disciplina que eu ofereci de produção de conteúdo digital. E o Teletandem, né, que foi essa parceria entre a Universidade de Hamburgo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo era promover a prática comunicativa através da alternância de línguas num espaço de interação intercontinental. Ele foi realizado de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Foram 5 encontros via Zoom e participaram 4 alunas da Alemanha e 1 aluna e 3 alunos do Brasil. E esses alunos, né, esses participantes, tinham o nível A2 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. A metodologia, aqui é a metodologia de trabalho, na verdade, né, como que esse curso, né, esse Teletandem, ele foi desenvolvido, ou como foi com o decorrer dele, né? Então, cada encontro foi dedicado a um tema com grande potencial de interculturalidade. Então, teve o primeiro encontro que foi conhecendo-se, teve lá um tema sobre hábitos alimentares, festas, e depois os 2 últimos encontros foram dedicados a jogos. E a interação dentro de cada tema era estimulada através de diferentes atividades, cada uma ser realizada em uma língua. Então, a gente tinha, por exemplo, bate-bola, que eu apresentei no meu workshop do ano passado, né? 7 verdades e 2 mentiras, né? As pessoas escrevem lá 7 verdades, 2 mentiras, etc. Quem nunca? React de doces, mini palestras e tal. Mas o meu foco aqui vai ser um jogo virtual lançado no contexto alemão que é chamado de Escape, né? E o Escape ele é um jogo online de caça ao tesouro, no qual as jogadoras e jogadores eles devem solucionar enigmas para desvendar senhas que lhes permitem avançar nas fases do jogo.
E cada aula, né, cada encontro do Tandem, no caso 60 minutos, não cada, mas no caso esse especificamente, onde eles jogaram Escape, foi gravado e os participantes eles podiam interagir livremente em qualquer língua. E eu vou mostrar aqui, no caso, o que foram os... Bom, primeira questão que se colocou, né, no caso do Escape, é qual a função do português como língua adicional, né, como língua estrangeira, em tarefas de compreensão e resolução de problemas em alemão. Ou seja, o jogo Escape ele está em alemão e os participantes, os jogadores, eles tinham que desvendar esses enigmas, né, em alguma língua. E aí a questão era como que eles iam negociar para desvendar esses enigmas e em quais contextos o português ele seria utilizado. Tínhamos dois grupos, né? No primeiro grupo foi uma dupla, uma aluna da Universidade de Hamburgo e um aluno da UFRJ, e no segundo grupo foi uma aluna da UFRJ e duas alunas alemãs da Universidade de Hamburgo. Vou mostrar aqui, então, os dados primeiro. Eu vou fazer aqui um resumo, porque senão não vai dar tempo. Eu fiz aqui uma edição de vídeo, que daria, na verdade, uns 5 minutos, mas eu vou mostrar aqui como que eles fizeram, por exemplo, aqui. Vou pegar aqui. Então, aqui, depois deles lerem as instruções, tem aqui, então, o primeiro enigma, né, que eles tinham que resolver. Opa! Ah, fechou. Espera aí, vamos voltar para cá. Ai, caramba. Vamos lá. Estudos de caso. Aqui. Questão. Cá está. Cadê? Play. Vou aumentar aqui um pouco o volume. Agora sim. Bom, o vídeo aqui tem 6 minutos, então por questão de tempo eu não vou mostrar o vídeo inteiro, mas aqui é só mesmo para exemplificar um pouco como que a interação entre os dois grupos ela foi diferente, né? Então aqui algumas conclusões desse... Bom, a análise então, né? Eu tenho que admitir que aqui eu meio que roubei na análise. Naturalmente eu ouvi, né, primeiro os dois grupos, aí o primeiro grupo eu falei, ai meu Deus do céu, pronto, não falaram nada em português. Né? Falaram aqui pontualmente umas coisinhas em português, mas aí depois, quando chegou no segundo grupo, eu vi que a interação ela foi diferente, falaram muito mais português, eu falei, olha, tem muito mais dado para analisar. Então, no caso, o que eu fiz foi identificar os episódios em que o português ele foi utilizado no grupo 2 e comparar esses episódios com a utilização no primeiro grupo. Né? E eu tentei descrever, mais ou menos, a função exercida pelo português em cada caso.
E aí, né, aqui alguns resultados, também que seriam bem preliminares, né? No grupo 1, houve maior alternância entre as línguas, entre o português e o alemão, enquanto no grupo 2, a interação ela se deu predominantemente em alemão. Claro, a gente tinha também 2 alunas alemãs, então acabou que o alemão ficou ali dominando, né, a interação. O grupo 2 conseguiu solucionar os enigmas mais rapidamente que o grupo 1, né? No caso, o grupo, né, com as 2 alemãs, né, conseguiu resolver os enigmas mais rapidamente. No grupo 2, o português foi utilizado pontualmente, sobretudo para esclarecimento de dúvidas lexicais. Então, a menina perguntava, o que significa Schubfach, né? Aí alguém explicava, né, uma das alunas explicava, falava, gaveta, né? Já no grupo 1, em muitos episódios, os participantes buscaram interagir apenas na língua estrangeira. Então, enquanto a aluna alemã falava em português, o aluno brasileiro tentava falar em alemão. Essa interação ela ficou muito interessante. Quando não conseguiam se fazer compreender, apelavam para a língua materna. O grupo 1, no caso da dupla, né, apresentou um processo mais complexo de negociação de significado, né, ou de negociação da compreensão, envolvendo mediação linguística, compreensão de instruções do colega, confirmação do entendimento, dentre outras. Né? Então, aqui no vídeo tem mais exemplos de negociação de mediação linguística, por exemplo, quando a aluna vai explicar as regras do jogo, né, vai resumir as regras do jogo para o colega, ela lê primeiro em alemão e depois ela explica em português. Então, a gente percebe aqui um processo bem mais complexo. Bom, e depois, o que acontece? O que não aconteceu e que poderia ter acontecido é justamente ter um feedback direcionado, onde os participantes eles receberiam, né, um feedback enquanto eles assistem aos vídeos. Por aí ter mostrado os vídeos para eles, falaram, olha, né, não é chicken, né, Huhn, né, ou então, né, fazer algum comentário ali com relação, né, alguma correção, né, ou então aprimoramento no uso do português que eles fizeram durante a atividade. E o estabelecimento de pontes interculturais. Uma das alunas que participou do Tandem encontrou, né, um dos alunos brasileiros lá no Rio de Janeiro, mandaram foto para mim, falaram assim, olha, Júlio, por que eu estou aqui? Eu falei, que ótimo. Né? Então, essa ponte intercultural, ela pode ser estabelecida. Bom, vou passar aqui então já para a segunda atividade, que foi um curso de produção de conteúdo digital que eu ofereci também nesse semestre de transição. E o objetivo foi a prática de produção textual em ambientes digitais que simulam a participação na comunidade discursiva da língua alvo, né? No Brasil, o pessoal tem uma competência midiática, né, de Instagram, de edição de vídeo, assim, muita gente aprende isso agora de uma forma, né, com TikTok e tal, o pessoal faz umas coisas incríveis, né? E o curso, a gente não trabalha com TikTok, né, com Instagram. E o curso foi oferecido de março a julho de 2022, nesse semestre. Foram 13 encontros, 5 físicos e 8 remotos, e participaram 5 alunos do bacharelado em português, do Instituto de Romanística da Universidade de Hamburgo, dos níveis A2 a B2 do quadro comum de referência europeu para línguas. A metodologia de trabalho desse curso, né, no início a gente discutiu, primeiro, na verdade aqui é o gênero que tinha que estar entre aspas, né, o gênero conteúdo digital acaba sendo tudo, né? Tudo acaba sendo conteúdo digital. E a gente, então, discutiu um pouco sobre tipologia de mídias, recursos e de conteúdos, e a tarefa que elas tinham era elaborar uma página web contendo um texto de apresentação da página, uma postagem, um vídeo de até 5 minutos e um podcast de até 10 minutos. E os passos, né, desse curso, a gente primeiro analisou comparativamente as características dos diferentes tipos de conteúdo digital. As alunas, elas escolheram o tema e elas determinaram, né, elas definiram como que esse tema seria abordado. Precisamos, então, adquirir alguns conhecimentos sobre ferramentas de edição, né? Então, eu ofereci para elas um tutorial de como trabalhar no WordPress e de como fazer edição de vídeo, né? Assim, nem usaram o meu tutorial. Nem usaram. Editaram os vídeos nos programas delas lá, do jeito que elas acharam melhor. E o planejamento, né? Naturalmente, os prazos, a estrutura, a distribuição do trabalho, no caso do podcast, do vídeo, como elaborar uma pauta e etc. Não foram coisas, então, que foram ali tratadas no curso. E com isso, né, o resultado consiste aqui em 2 páginas. Bom, aqui, na verdade, essa página tem produções de vários outros cursos, né? Agora, no caso, foram 2 páginas. Uma foi o Traduzindo Melhor, dicas para estudantes de português. Então, aqui elas fizeram um trabalho
no qual elas refletiram, né, com outros alunos sobre o uso de recursos digitais, né, de dicionários online e dicionários físicos pelos estudantes. Aqui elas apresentaram-se. Aqui fizeram um post sobre as vantagens, né, e desvantagens dos dicionários impressos. E fizeram um vídeo que eu achei que ficou ótimo. Vou mostrar aqui um trechinho para vocês. Então, o interessante desse vídeo aqui, no caso das meninas, é que ainda a gente consegue aqui unir, né, as diferentes habilidades, no caso, tradução, né, elas traduzem ali fazendo a legendagem, tem naturalmente essa habilidade transversal, que é a edição de vídeo, gravação de vídeo, etc. E ainda, né, a gente tem aqui um podcast, né, que foi aí, né, onde o Fábio foi entrevistado. Vou mostrar aqui também um trechinho. Muito bem, podem conversar depois com o Fábio e ele conta mais para vocês aí sobre Aracati e etc. O segundo post, né, foi o Vida com Plantas, que teve aqui um formato um pouco diferente, né? Mas aí elas fizeram um podcast também, né? Onde a menina contou que o pé de abacate dela morreu e etc. Um trechinho. Elas escolheram, elas fizeram tudo, o tempo que elas escolheram e tal. Exatamente, aí tá aí. Aqui receberam alguns comentários, né? Bom, poucos, eu comentei, teve mais dois comentários, porque a gente tem que comentar. É... Não, elas que escolheram. Não, pois é, autonomia. Elas escolhem tudo, pois é. Não, teve até temas que eu propus. Eu cheguei lá com um catálogo de temas para elas, mas nenhum dos temas que eu propus o povo quis. Pois é. Aí elas foram contar a experiência com plantas e etc. Tem aqui ainda mais um post, né? Porque você deve ter plantas em casa. Elas receberam muitos comentários aqui. Um dia no parque, tem aqui o vídeo delas, onde elas gravaram aqui o Plantenum Blumen, que é um jardim botânico. Pois é. Olha, gente, acabou meu tempo. Ela mofou, na verdade, né? A mina plantou o pé de abacate na água e largou lá a água, e o negócio mofou. Ouça o podcast que ela vai contar toda a história, né? E aqui o vídeo, ela mostrando aqui, apresentando o Jardim Botânico, lá de Hamburgo, e aqui é um dia no Jardim da Isabel. Bom, então voltando aqui, né, para a apresentação, bem rapidinho, então, para concluir. Aqui no caso, né, e depois os conteúdos produzidos, eles servem de modelos para outros cursos, eventualmente. E a divulgação dos conteúdos e estimulando os comentários é fundamental, né? Então, na verdade, tem que divulgar os cursos e falar assim, gente, comenta, né? Para as meninas depois terem ali um feedback. Feedback acaba vindo também da recepção dos textos. E aqui a gente pode considerar também novas possibilidades para a audioprodução de texto, no que se amplia o escopo da recepção, né? Quem lê os textos não é só o professor, mas também os colegas, ou então outras pessoas aí do mundo inteiro. Então, aqui as conclusões.
Bom, vamos voltar para cá. Então, os limites, né? Uma coisa no caso do Tandem é a diferença de fuso horário, né? E o interesse dos alunos em disciplinas optativas, geralmente eles gostam de fazer essas coisas obrigatórias para cumprir o currículo, então que é optativo ali, às vezes não recebe tanto aluno. Conservadorismo da cultura de aprendizado, né, de aprendizagem ou de ensino, e o uso não controlado de recursos da internet, né? Então, às vezes, não tem como você controlar, né, o tanto de, sei lá, tradutor, Google Translator, etc., que os alunos, né, DeepL, né, que eles utilizam. As possibilidades é o desenvolvimento da competência midiática, no caso, essa competência transversal, para além da aula de língua, o estabelecimento de pontes intercontinentais e a expansão dos limites da sala de aula física. E aqui, para quem queira conhecer melhor o nosso trabalho, tem um QR Code, podem acessar. E tá aí o meu Instagram também, pessoal, não temos Instagram institucional. E é isso aí, muito obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai que, não sei, seja qual for o horário. Bom, meu nome é Arthur e esse é o meu trabalho, Revista Questão de Ciência e Aula de Português, um relato de experiência. E, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês um recorte de uma das experiências do leitorado e fazer algumas reflexões sobre esse recorte. Então, meu leitorado é no Uruguai, na Universidade da República, é o nome da universidade. Essa é a única universidade pública que existe no Uruguai, não existe outra universidade pública. E ela tem uma peculiaridade, se a gente for comparar com as universidades do Brasil, que ela tem várias unidades, né? Faculdade de economia, faculdade de educação, faculdade de não sei o quê. Só que essas faculdades, elas são bem autônomas em relação à universidade central, ao ponto de, por exemplo, algumas faculdades terem sistemas de nota diferentes, por exemplo. Então, tem faculdades que têm peso 12, outras que têm peso 10, por exemplo, e calendários acadêmicos diferentes. Por que eu estou falando isso? Eu atuo em uma dessas faculdades, que é a Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, e dentro da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, eu atuo nessa salinha que se chama CELEX, né, que é o Centro de Línguas Estrangeiras, que é um centro que seria equivalente a um departamento que oferece cursos de línguas estrangeiras para alunos de toda a universidade. Enquanto você tem a maior parte dessa faculdade trabalhando com cursos específicos, o CELEX ele é para oferecer cursos para toda a universidade. Inclusive, a gente tem vários leitores de vários países também, né, que atuam aí. Bom, e que cursos são esses? A gente não tem na universidade um curso de língua, assim, uma graduação em língua, uma graduação em espanhol tem os outros cursos, mas uma graduação em português, uma graduação em italiano, em alemão, não tem. Então, o que a gente faz a gente oferecia antes cursos, como cursos normais de língua comuns que se oferece, mas desde 2020 a gente passou a oferecer para português, italiano, alemão, inglês e francês esses cursos que têm esse título, para fins universitários. E qual é a ideia desse curso? Vamos dizer assim, preparar alunos para saírem, para fazer mobilidade acadêmica, para fazerem uma pós fora, enfim. Então, o que seriam esses cursos de português para fins universitários? Ensino de português para uso em contextos universitários e promover letramento acadêmico para esses alunos. A grande maioria dos alunos que a gente recebe não são letrados academicamente pela universidade, assim, no espanhol, que seria a língua da universidade. Eles vão ser letrados academicamente nos cursos de português. A maioria deles não faz a menor ideia do que se faz na universidade, eles só entendem, só conhecem a parte da aula, então eles não sabem que existe pesquisa, que existe revista acadêmica, que existe extensão, nada disso, eles não conhecem essas coisas, com uma outra exceção. Então, alunos do curso de medicina, em geral, sabem, alunos do curso de antropologia, em geral, têm uma bagagem sobre isso anterior, mas
fora essas exceções, a maioria dos alunos não tem. Então, eles vão ser letrados academicamente nos cursos de português. Então, a gente tem os níveis 1, 2 e 3. Eu vou falar aqui um pouco mais sobre uma experiência do nível 3. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar muito detalhadamente sobre o nível, então eu vou pular um pouco essa parte, mas basta dizer o seguinte: o nível 1 e 2, eles estão mais focados na parte de, vamos dizer assim, de aquisição da língua mesmo, sempre trabalhando com contextos universitários, claro. E o nível 3 é onde essa parte do letramento acadêmico começa a ficar mais intensa. Então, para além de várias coisas que a gente trabalha, que a gente faz nesse curso de nível 3, existem 4 grandes produções que são feitas, né, que os alunos fazem, que é um debate, uma palestra, um resumo e uma resenha. E eu vou focar aqui na resenha. Quando a Adriana falou, eu vou falar aqui muito na minha apresentação o termo autonomia. E aí, para não confundir, porque ela falou de autonomia, só que aqui eu vou falar de autonomia muito mais no sentido de autonomia de opinião, ou de autonomia de posição, porque onde é a reflexão que eu quero fazer. Os alunos universitários do Uruguai são alunos que têm opinião sobre tudo. Sobre tudo eles se posicionam. Então, você saltou uma faísca aqui sobre um assunto, eles podem passar horas discutindo. Quanto maior o grupo, mais tempo e mais discussão e mais polêmico fica, porque todo mundo se posiciona. E de maneira bem paradoxal, quando eles vão produzir resenhas sobre temas que são das áreas onde eles atuam, parece que essa opinião e esse potencial crítico deles se esconde em algum lugar, porque eles começam a ficar muito pouco autônomos para opinar sobre as coisas. E aí isso se reflete um pouco nas resenhas. Então, o que é essa resenha que eles vão produzir? É o último trabalho do curso, então é uma combinação de várias coisas que a gente vai fazendo nas aulas. E resenha é entendida aqui como um gênero textual, a gente volta para aquele texto antigo de Marcuse, que a gente aprende lá na graduação, que pensa que é o gênero textual como estrutura composicional, papéis dos interlocutores, etc. Então, a resenha e a resenha acadêmica, porque existem outros tipos de resenhas, então a resenha acadêmica ela vai ser compreendida como um gênero textual de base argumentativa. E a argumentação aqui é entendida também como prática social. Então, o que quer dizer isso? Ao longo do curso, a gente vai trabalhando como se constrói um argumento. Então, o que é um argumento? O que é a premissa de um argumento? Qual é a diferença entre eu estar conversando com minha colega aqui e a gente vai no cinema, por exemplo, e eu quero convencer ela a ir assistir o filme X e não o filme Y, e qual a diferença de uma argumentação desse tipo para uma argumentação em nível acadêmico? Então, o que são premissas academicamente válidas, o que são argumentos usados e como se constrói uma argumentação dentro desse contexto de universidade. Então, tudo isso vai sendo trabalhado ao longo de... A gente vai passando vídeos, textos. Tem um tipo de vídeo que eu gosto muito de passar, que é, não sei se vocês conhecem, Porta dos Fundos. Tem um tipo de vídeo que eles chamam de o grande debate, que tem, de um lado, um especialista numa área, um especialista que estuda aquecimento global, do outro, uma pessoa que diz que o aquecimento global não existe porque, sei lá, porque ele é vereador, sei lá. E aí o especialista ele vai usar todos os dados científicos, as pesquisas e tudo, e o outro vai dizer, não, mas eu ando por aí pelas cidades e eu sinto muito frio, então não pode ter aquecimento global. E aí, quais são as diferenças desses dois tipos de argumentação? Isso é só um exemplo de como a gente vai trabalhando essa argumentação ao longo do curso. Aí, é indicado para eles um texto para eles lerem, e eles têm que produzir uma resenha sobre esse texto. E que textos são esses que são indicados para eles lerem? Quase todos, com exceção de um, saem dessa revista aqui, Revista Questão de Ciência. O que é essa revista? É uma revista de divulgação científica que produz, assim, publica textos que, em geral, são escritos ou por pesquisadores, professores universitários, ou por jornalistas que trabalham dentro de um ramo do jornalismo que se chama divulgação científica, né, jornalismo científico. São textos que, como são de divulgação científica, eles são voltados para um público mais leigo, então não são feitos para os seus pares, e, portanto, a linguagem deles tentam fazer uma linguagem menos técnica. Nem sempre eles conseguem, às vezes é técnico até demais. Mas
eles tentam fazer uma linguagem menos técnica. Não são textos acadêmicos e quando a gente trabalha isso, a gente frisa muito isso para os alunos, né? Esses textos não são acadêmicos, eles não têm propósito acadêmico, a publicação não passa pelos processos editoriais do que seria um texto acadêmico, mas eles são o mais próximo de um texto acadêmico que eu já encontrei até hoje, de textos que não são acadêmicos. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, tudo é referenciado, tudo que se diz é baseado em resultado de pesquisa, ou se chama alguma pessoa que pesquisa sobre aquilo para poder falar a respeito. E trabalho, geralmente são temas de ciência, temas ou relacionados ao cotidiano. Por exemplo, tem uma centenas de textos publicados sobre a pandemia, e não necessariamente sobre a área de saúde. E são textos de diversas áreas, mas tem algumas áreas que predominam um pouco mais. E a maioria dos textos são textos argumentativos, são textos de base argumentativa. Não todos, mas a maioria sim, com esses que a gente trabalha. Então, os textos eles vão sendo distribuídos entre os alunos de acordo com as áreas. Então, assim, você tem alunos dos cursos. Nem sempre eu encontro textos muito específicos. Então, por exemplo, aqui tem um aluno que é de música, eu não encontrei nada sobre a área de música em lugar nenhum. Assim, um texto que tivesse essa característica, né, de não ser exatamente acadêmico, mas se aproximasse de um texto acadêmico de alguma forma. Então, o mais próximo que eu encontrei foi isso. E tem um texto que não é daquela revista, que é esse aqui, que é A Estrutura da Língua e a Criação do Gênero Neutro, que foi publicado em outro tipo de revista de divulgação, mas ele tem uma estrutura meio acadêmica, e eu achei interessante porque ele trata de um tema que está no auge e que até então a gente não tem visto linguistas, por exemplo, falando sobre esse assunto do gênero neutro. Bom, e aí o que eles fazem? Eles vão primeiro fazer uma leitura, uma leitura mais ou menos guiada do texto. Então, eles vão fazer um esquema, por exemplo, em que eles vão identificar alguns aspectos técnicos do texto, como está aqui, né, o título, quem é o autor, tal, e aí eles vão identificar o tema, a posição e o ponto de vista do autor com relação a esse tema, os argumentos que o autor está usando para defender essa posição dele, outras informações, e no final ele vai esboçar uma crítica. A partir dessa crítica que eles esboçam, eles vão receber orientações. Então, a sua crítica foi nessa direção aqui, então agora você vai falar um pouco mais sobre isso, desenvolver um pouco mais sobre tal, você precisa embasar essa parte aqui, etc. Bom, quando eu estou falando sobre essa questão da pouca autonomia desses alunos em terem opinião, claro, tem muito de subjetividade minha, né, de como eu estou vendo isso, especialmente quando eu comparo, né, como é que eles agem frente a outros assuntos e como eles agem frente a assuntos das áreas deles. Mas aí eu vou tentar um pouco objetivizar isso. Como? Existem dois tipos de críticas que são feitas. As críticas que eles concordam com o texto, as que eles não necessariamente discordam, mas criticam dizendo, sei lá, faltou falar sobre isso, deveria ter usado outras fontes, coisas desse tipo, e as críticas mistas. E existem as críticas também que são simples, quer dizer, eu concordo ou eu discordo, e as desenvolvidas, que é basicamente eu concordo porque eu discordo por quê. Bom, então, misturando aqui, basicamente, eu vou estabelecer aqui mais ou menos assim. Em geral, as críticas que concordam demonstram menos autonomia do que as que discordam, e as desenvolvidas, que são essas que dizem porque elas demonstram mais autonomia do que as que são simplesmente simples. Se a gente olha, aqui tem 12 textos, né, 12 redações, se a gente olha como um todo, o que a gente tem é um equilíbrio entre as simples e desenvolvidas, uma predominância das concordantes, ou seja, eles concordam mais do que discordam, e
nada muito diferente disso, olhando para os 12 textos, para as 12 resenhas que foram produzidas. Mas essas 12 resenhas foram produzidas ao longo de semestres diferentes. Então, na medida em que vai tendo uma produção, é um curso que a gente não oferece todo semestre, porque são poucos os alunos, mas na medida em que você tem experiência, você vai aplicando alguma coisa, vai mudando, aí vão aparecendo algumas coisas um pouco diferentes. Então, no primeiro curso, a gente tem uma predominância de críticas simples e sempre concordando com o texto. No segundo, já aparece menos simples, né, menos críticas simples do que no primeiro e menos concordantes do que no primeiro. E no terceiro, a gente só tem aparecendo aí as críticas mais desenvolvidas, ou seja, eu concordo porque, embora todas ainda sempre ou concordando ou pelo menos concordando e discordando do texto. Para além dessa questão de concordar ou discordar, duas coisas também que, vamos dizer assim, refletem essa pouca autonomia ou esse pouco potencial crítico. O tamanho da crítica e replicação de modelo. Uma coisa que eu fazia no começo e que eu parei de fazer muito por causa disso vamos construir uma resenha coletivamente aqui, todo mundo junto. Isso formava um modelo de uma resenha, que era aquele modelo, dentro de uma aula, com todos os limites, que era aquele modelo. Resumo, opinião. Então, você tem textos como, por exemplo, isso aí. Enfim, Alice escreveu este artigo em uma linguagem totalmente adequada para todos os públicos, grande facilidade de compreensão, também abordando como é fácil acreditar em mentiras nas redes sociais, quando se trata de saúde. O bom desse artigo é que ele traz um pouco de informação sobre tudo que incentiva as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o assunto, cuidando assim da alimentação e podendo fazer, talvez, que as pessoas possam ir a um profissional. Isso aí é o último parágrafo do texto. O resto do texto ela dizendo: o autor afirma que, a autora afirma que, segundo a autora ela faz todo um resumo do que é o texto, e no final, no último parágrafo, ela faz isso. E, apesar de a gente mostrar para eles outros modelos de resenha, você não precisa seguir esse modelo, né, que foi o que a gente fez em aula, eles replicavam. Então, vinham sempre resenhas assim. Resumo, no último parágrafo, opinião. Então, daqui vem a pergunta, né? Como promover maior autonomia desses estudantes, como fazer com que eles sejam mais críticos dentro das suas áreas. A minha resposta tentadora inicial é dizer, não sei, faço a menor ideia. Mas, como a gente ofereceu esse curso 3 vezes, né? Então, a gente vai tentando algumas coisas e vai vendo que vai dar certo, vai dando certo. E aí, algumas proposições. Primeiro, um aviso inicial de que não é obrigatório concordar com o texto. Então, você diz, olha, não precisa concordar não, viu? Pode discordar, fique à vontade para discordar do que o autor fala. Mais interação entre os próprios alunos e seus respectivos temas. Isso era um tabu que eu tinha, de eu achar assim, o aluno de antropologia não vai querer saber do que o texto de medicina está falando. Então, quando eu fazia essa interação, ela acontecia, mas foi um tabu que eu tive que quebrar. Então, nos últimos cursos, nos últimos 2, eu fui trabalhando para que eles discutissem entre eles mesmos assuntos das suas áreas. Trabalhar mais o empoderamento do aluno na língua. Eu não lembro se foi a Adriana que falou isso, de que tem uma coisa de que se você é falante nativo e você chega lá como falante nativo, ainda mais você que veio de fora, né? Então, você foi enviado pelo Brasil para chegar lá e dar aula, parece que isso intimida eles de alguma forma e faz eles entenderem como se aquela língua não fosse a língua deles ou não é a língua para eles. Isso, na medida em que a gente vai dando aula, a gente vai sentindo e vai vendo como trabalhar. A última tentativa que eu fiz de deixar isso de maneira bem clara, assim, sabe, essa língua é para você, foi justamente num dos trabalhos que a gente fazia, trabalhando com resumos, isso é só um exemplo, com resumos. Eu encontrei em alguma revista publicado um resumo, tinha um trabalho, né, um artigo, um resumo muito ruim, assim, um resumo confuso, não dizia muito bem como era a metodologia, quais eram os resultados, todo confuso, mal ordenado, tal, mal coeso, e publicado numa revista. E aí eu peguei esse resumo,
mexi nele e fiz 4 versões diferentes, né? Uma completamente tudo mais claro, tudo mais coeso, e a primeira que seria a versão original. Mostrei as 4 versões e perguntei qual desses você acha que é original. Eles foram direto na versão que eu fiz. Por que vocês acham que essa é a original? Aí eles vão dizendo, porque tá mais claro, porque... Eu disse, pois é, a original é essa aqui. É a pior de todas. E com isso eu disse, vocês podem escrever textos melhores do que brasileiros. Um resumo da sua área, que é melhor do que um texto que um brasileiro faz. Então, isso é um dos exemplos do que, sei lá, de como a gente pode trabalhar esse empoderamento do aluno na própria língua. Assim, deles entenderem que aquela língua é para eles e não que é uma coisa que vai ser distante deles sempre. E maior direcionamento da crítica é uma coisa que não foi testada. E planejei para testar nos próximos, que é, ao invés de, quando eles fazem aquele esquema, que no final eles esboçam uma crítica ao texto, eles podem continuar esboçando, mas eles também vão esboçar uma crítica mais direcionada. E aí eles vão dizer, você acha que esse texto foi claro? Você acha que ele se adequa ao público-alvo? Você acha que... Você concorda com os argumentos desse texto? Por quê? Né, sempre fazendo essas perguntas para fazer com que eles tenham um direcionamento, uma clareza maior sobre como é essa crítica que ele vai desenvolver. Não sei se isso vai dar certo, porque eu não testei, e não sei se também essas são as melhores perguntas, talvez a gente vá colocando mais, mas é isso. Aqui estão minhas referências. Muito obrigado. Podemos? Vai ter por mim? Eu percebi uma certa ocorrência em todos esses trabalhos agora hoje, que é a respeito da metodologia de ensino da qual vocês encontraram quando chegaram no país. Eu já tinha conversado com a Thaís, e ela começa no 3º ano e ela percebe que não há uma abordagem comunicativa, os alunos não conseguem falar durante o 3º ano. Na Alemanha, eu já trabalhei lá, os professores alemães são muito reacionários, muito gramaticais. Sim, os professores de alemão, né? Tipo, eu não passei numa entrevista de emprego em Munique, porque a hora que eu falei que eu tenho uma abordagem comunicativa, em que a gramática ela fica meio ofuscada, o professor fez assim, né? Uma cara que eu falei, agora eu perdi o emprego, não devia ter falado, não acabou a gramática. A Adriana também acabou de encontrar esse esforço, e exatamente você está falando desenvolver essa autonomia do estudante que não tem. Né? E eu acabei percebendo também, trabalhando na Hungria, a Luma está lá, pode concordar, que também os professores eles têm uns métodos muito gramaticais no 1º ano, etc. E, tal, e os alunos também chegam no 2º ano com nível B2, mas não conseguem se comunicar efetivamente. Sabem mais verbo do que eu sou da literatura, tá? Mas não conseguem se comunicar efetivamente. E nisso eu percebi que a abordagem teórico-pedagógica, né, da língua portuguesa, ela está muito mais avançada nessas discussões. E aí eu não sei se vocês têm alguma... Para todos, né? Se vocês têm algum tipo de consideração. Adriana, você conseguiu, de alguma forma, mudar esse posicionamento? Eu não sei como que é na sua universidade. Já conversei com a Thaís, né, da resistência, mas não sei se quer comentar alguma coisa. Então, Arthur. Desculpa, eu não entendi. Você comentar sobre o que mesmo? Sobre a abordagem, se é mais reacionária. Na universidade? Exatamente. Vamos parar o sharing aqui. Pode falar, já. Bom, na minha experiência, teve esses confrontos, mas, assim, não todos, né? A gente não pode generalizar, mas, para mim, os alunos, acho que a palavra não é adaptar, mas os alunos perceberam que funcionava, e assim, eu achei que no final do curso eles estavam assim, produzindo
em todos os aspectos muito bem, assim, o português. Então, assim... Então, era um preconceito das professoras. Eu acho. Eu acho que sim. Os resultados com os alunos, assim, me motivaram muito a continuar, né? Teve uma frase de um aluno que ele falou assim, você nos faz pensar. E eu falei, assim, que bacana, né? Então, isso eu acho que nos impulsiona. No meu caso, eu cheguei lá... Primeiro eu fiz os planos de ensino, de todas as disciplinas que eu dei, só que eu estava com uma ideia de aluno terceiro, quarto ano, que seria muito mais proficiente, conseguiria ler, né, e compreender o texto inteiro. Então, tive, assim, eu pedi leituras para os alunos que eram um capítulo de um livro, era o do País do Carnaval, do Jorge Amado, e para uma disciplina eu pedi a leitura daquele capítulo no formato híbrido, como estava acontecendo, né, não tem distância. Então, foi assim, essa vai ser a aula, leitura do capítulo. Foi o pavor instaurado na universidade, porque eles não entenderam e eles ficaram apavorados, e eram 5 páginas. E eu pensei que 5 páginas para um aluno da universidade de português, que estudou português durante todos esses anos, ia ser, assim, fácil. Só que não. Então, eu comecei a perceber que toda a minha ideia de que já estariam acostumados com textos que circulam no mundo, com solicitação de tarefas, assim, de saber ler mesmo o enunciado e fazer, e de poder se comunicar comigo em português e não pelo japonês, não é uma realidade. Então, há muitos casos, por exemplo, de alunos que quase estão se formando e não falam português. Então, o choque foi esse da minha entrada, porque eu mesmo com os alunos do final da graduação, eles não estavam se comunicando comigo em português, ou quando recebiam material, eles não conseguiam entender, produzir nada. Então, assim, os que resistiram e fizeram as disciplinas no primeiro semestre, no segundo já estavam entendendo um pouquinho melhor. Aí já estavam entendendo como funcionava, como ler uma tarefa, como começar a escrever. Esse ano eu tô sentindo mais firmeza em, tipo, eles entenderem, porque daí alguns alunos que resistiram, né, que ficaram assim, todas as disciplinas, não resistiram no para mim, eles agora já estão escrevendo textos muito bons, assim, eles estão se expressando, eles já estão, assim, tem alunos que querem escrever 3 páginas de texto. Então, não é assim, não tem capacidade, ou os alunos não conseguem porque eles são japoneses de uma cultura distante, o japonês é uma língua muito distante. Não é isso, é a oportunidade. Acho que é a oportunidade e a construção de um ambiente. Então, eu sinto que o meu primeiro ano inteiro foi a construção de um ambiente de aprendizagem para saber ler tarefa, poder ter o costume de leitura de texto, de assistir alguma coisa e assim, vamos conversar sobre isso, não é só falar, eu gostei e acabar aí. Não, por que tu gostou? Né? Então, é toda essa construção e foi um ano assim. Agora os alunos já me conhecem por eu ser essa professora que trabalha outras coisas, então eles falam que eu sou uma professora divertida. E muitos também têm medo de falar comigo que eles começam a escrever. Mas é isso, a construção de um ambiente de aprendizagem. Eu sinto muito isso, que é esse caminho. Tudo construção. Eu não posso chegar lá achando que tudo vai ser compreensível de cara, porque é costume, né? E realmente, assim, cultura de aprendizagem do Brasil, eu acho que a gente está bem assim, acostumado com os alunos que já saem falando, ou como no contexto, né, do Arthur, que vão conversar, vão debater e vão querer debater para sempre, sendo que isso também já foi construído lá, né? Então, em outras culturas, a gente tem que ir construindo. Então, é isso. O Jânio? Eu vou tentar ser bem sucinto. A Priscila é bem radical, eu sou mais diplomático. Eu não diria reacionário, eu diria conservadores. Mas eu acho que, bom, tem muito a ver com estruturas, naturalmente. Agora, no nosso caso, no Instituto de Romanística, a gente tem colegas de outras línguas, de línguas românicas, que também têm uma abordagem ainda bastante conservadora com relação ao ensino da gramática. Agora, eu não vou falar dos meus colegas, vou falar mais dos alunos.
os próprios alunos, às vezes, vêm com uma cultura de ensino que eles querem aprender gramática, né? O que, na verdade, para nós, como professores, né, é muito mais simples, né? Eu tenho aluno que fala assim, Júlio, pelo amor de Deus, dá uma prova só com lacuna para a gente ficar completando, sabe? E eu falo, não, gente, peraí, sabe? Eu não vou ficar dando prova aqui de lacuna, não, olha pra minha cara, sabe? Olha que a gente fez o semestre inteiro. Então, às vezes, também tem que trazer os alunos para, né, os aprendentes, né, para essa ideia de que aprender uma língua não é só aprender a gramática também, né, de que vai muito além, diz que a língua ela não existe só ali naquele contexto de sala de aula, né, ela tem que ser observada em um contexto muito mais amplo. Mas, de fato, isso existe, né? Eu acho que, eu estava até comentando uma vez aqui no Café da Manhã, que tem até uma disparidade muito grande entre as pesquisas que são feitas na área de didática e a prática criativa de sala de aula, né? Que às vezes não existe esse diálogo entre as duas áreas, né? Às vezes tem muita pesquisa que está muito avançada, que é muito interessante na área da didática e que justamente não é levada em consideração quando, né, os professores vão para a sala de aula. Mas eu tenho que conversar, eu tenho que concordar com você. Às vezes tem que mudar muitas estruturas do nosso instituto que a gente conseguiu mudar, na verdade, foi a nomenclatura dos cursos, que antes chamava gramática 1, gramática 2, gramática 3, gramática 4. Né? E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não dá, né? E aí consegui mudar para português 1, português 2, português 3, português 4. Né? Então isso é mais ou menos para dar um exemplo de como que essas estruturas elas já estão ali, né? E para mudá-las também requer bastante tempo, requer bastante luta. Bom, o que eu vou dizer? Eu sou privilegiado, porque, na verdade, não existe esse problema onde eu atuo. Agora, Tamires falou, né, que você chega e você vai construindo. Na verdade, quando eu cheguei lá, já tinha gente que me antecedeu que chegou lá e construiu. Então, eu não tenho, por exemplo, não tenho essa resistência por parte dos alunos. O próprio Selex, que é o lugar onde eu atuo, quando você abre a página, está lá, os cursos de língua e cultura. Está escrito exatamente assim, língua e cultura. Então, ele já tem já existe uma coisa construída antes de mim. Aí eu falo até de uma outra experiência que eu tive, que foi logo quando eu cheguei, que eu fui dar um curso para professores. No Uruguai, a formação de professores não é feita na universidade. Existe uma outra instituição que forma professores e a gente, na universidade, tenta, na medida do possível, fazer uma formação continuada. Aí eu fui dar um curso para professores de português. Quando terminou o curso, eu virei para a diretora e falei assim, nossa, esses professores aqui estão 1000 anos-luz na frente dos professores de língua estrangeira brasileiros, porque eu queria que os brasileiros fossem assim, tivessem esse pensamento sobre o que é ensinar língua e tal. Aí ela falou, mas é assim porque depois de muitos anos a gente fazendo cursos, a gente falando, a gente trazendo, que eles foram construindo. Quer dizer, foi isso, né? Foi uma construção que foi feita, alguém chegou e saiu capinando esse terreno todo, né? Desbravando esse matagal, e eu cheguei numa situação bem mais privilegiada, vamos dizer assim. Queria falar sobre o Celpibras. Eu me identifiquei com a fala da Tamires, porque quando tu falas das temáticas, né, que quando a gente pensa para outros públicos cada vez mais distantes do Brasil, embora eu esteja num contexto em que a maioria da população fale português, tem algumas temáticas que de fato eu não tenho como no Celpibras trabalhar com os estudantes, né? E isso também porque eu acho que tem um impacto muito forte na avaliação, porque, por exemplo, assim, eu lembro, tu comentaste da temática de imigração, né, como algo que não faz parte muito da realidade lá no Japão, assim, para pelo menos como temática ser discutida. Então, eu lembro que um dos elementos provocadores do Celpibras, em algum ano, que agora não sei qual, era sobre passeio com cachorro. Não é algo muito comum que se faça em São Tomé e Príncipe, assim. Então, é um elemento que eu não vou utilizar, entende? Então, assim como, por exemplo, o aplicativo para trocar, sei lá, objetos com os vizinhos. Então, tem certos temas que eu sei que se eu for usar, isso, por exemplo, vai fazer com que os alunos simplesmente não falem. Não é porque eles não falam português, mas a temática, por não estar tão presente na realidade social,
E tem o impacto de que as pessoas, né, não vão falar, mas talvez não porque elas não saibam. Então, para além dessa questão da língua, tem também toda essa parte cultural mesmo, né? Então, acho que isso é uma temática bem interessante de se pesquisar, assim, era mais um comentário do que uma pergunta. Obrigada. O incentivo, né?